está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós temos uma convidada muito especial. Você vai ser muito abençoado hoje. Nos aguarda que já já eu vou contar quem é e o tema de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema sensacional. Nós vamos falar sobre o poder de uma intercessão. E nós hoje temos uma convidada muito especial. Ela já participou desse programa, mas já faz um tempo, né, ano passado que ela veio, mas hoje aprove a Deus de ela estar aqui conosco. E ela é uma pessoa muito querida, muito amada e é um instrumento de Deus na sua vida também, porque esse programa ele acontece porque ela liberou. Ela liberou esse espaço aqui na TV para que você fosse tão abençoado. Então, eu quero apresentar ela com muita alegria, né? Junto com a nossa querida Valéria, que está conosco aqui também, né? Eu quero chamar logo Valéria. Valéria que está conosco aqui, a nossa psicóloga maravilhosa. Quem está conosco hoje é a nossa querida Micarla de Souza, que é uma alegria muito grande tê-la aqui. É sempre bom ver você, Micarla. Isso a gente fala do fundo do coração, né? Que é uma pessoa maravilhosa, é uma amiga. Eu já amava ela e ela nem estava nem aí para mim. Eu sempre digo, teve que vir para o ar essa história. Que eu olhava para ela e dizia, meu Deus, essa menina tem algo muito especial. Mas olha aí o que é que Deus queria fazer, né? Era uma coisa de Deus já, né? Do céu. E hoje ela vai falar com a gente sobre o poder de uma intercessão, porque Micarla sabe muito bem o que é o poder de uma intercessão. Então eu quero deixar um texto com você aqui, que está no livro de Tiago, no capítulo 5, somente um versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Essa é a intercessão verdadeira, né, Micarla? Orar uns pelos outros, colocar-se na brecha, né? Porque a intercessão é isso, é você pleitear a causa de alguém como se fosse sua e você ali guerrear e dizer, não, é minha e Jesus, eu me coloco aqui na brecha por ela, por essa pessoa ou por essa família e eu só saio daqui quando o Senhor fizer algo por mim. E aí, Micarla, eu sei que você é um exemplo do que Deus fez na sua vida através da intercessão, né? A gente sabe que você passou um tempo também lá com a Zenete, né? Na instância, que é um lugar que meu Deus, eu vou orar para Jesus me levar lá. Eu também. Porque eu tenho muita vontade de ir. Né? Depois você manda esse programa para a Zenete, para ela ver que a gente já está falando dela aqui. E eu queria conversar com você, Micarla, eu e Valéria, né? Depois Valéria também vai poder lhe fazer algumas perguntas sobre isso, sobre o que foi a intercessão na sua vida. Olha, que alegria, viu? Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, Sandra, com você, Valéria, com você, né? Mulher de fé em ação, homem também de fé em ação, que está nos assistindo aqui pela TV Ponta Negra. A intercessão mudou minha vida totalmente. Se hoje eu existo, se hoje eu estou viva, é porque eu tive pessoas que intercederam por mim. Com certeza, se eu não tivesse tido intercessoras, principalmente mulheres intercessoras, eu não estaria aqui para contar conversa, né? Não estaria de forma alguma aqui para contar conversa. Intercessão é muito isso que você falou, né, Sandra? Não é orar por si. Eu não posso, eu vou ser intercessora de mim. Não. É você imaginar que aqui está o mundo espiritual e aqui está a pessoa que vai sofrer essa retaliação do mundo espiritual. E é você se colocar ali no meio, abrir os braços e dizer, não, primeiro vem para cá. Primeiro bate em mim para depois bater nela. Então, interceder é colocar o joelho no chão, é clamar, é orar, é colocar a cara no pó, é dizer, Senhor, sabe, ajuda, Senhor, chega com a tua providência, Senhor, chega com o teu socorro sobre a vida dessa pessoa, Pai, salva essa pessoa, cura essa pessoa. E você sabe que eu, na época, quando eu fui objeto de intercessão, então, Zenete, eu conheci a Zenete, a equipe dela, Iracema, Lourdes, enfim, a equipe dela, Verinha, Vaxi, eu conheci em dezembro de 2010.
Exatamente 8 dias depois eu tive o primeiro AVC transitório. Depois, né, que você 8 teve o AVC, dias né? depois eu Sim. tive o primeiro. Aí descobriram que eu tinha um problema congênito no coração. Sim. Descobriram que eu já era um milagre, porque de cada 14 mil crianças que nasciam com aquele problema, só uma sobrevivia. Eu já tinha 40 anos naquela época, né? Então já foi um milagre Meu após Deus, o outro. que milagre. Fiz ali a cirurgia, fui para São Paulo, fiz a cirurgia, coloquei prótese no coração. E eu não sabia que quando a Zenete, a equipe dela, elas saíram da minha sala na prefeitura, por causa do evento do DVD do Diante do Trono, que seria o Sol da Justiça, que foi gravado, que foi um sucesso, que ganhou Grammy, enfim, foi um sucesso o Sol da Justiça. E eu não sabia que elas levaram para casa de intercessão o meu nome e colocaram lá em primeiro lugar na lista, Prefeita de Natal, Micarla de Souza. Meu Deus. Eu nem sabia que eu tinha ganho intercessoras, eu não tinha a menor noção. Quando aconteceu o AVC, elas já intercediam por mim. Elas já estavam naquele ínterim, naqueles poucos dias, elas já intercediam por mim. E quando, interessante, Valéria e Sandra, porque quando eu tive esse AVC, eu lembro claramente, eu me vi como se eu estivesse numa esteira rolante. Sabe aquelas esteiras que a gente pega em aeroporto? Sim. Só que aqui do lado era um monte de foto em preto e branco, com pessoas que eu amava muito e que já tinham morrido. Então, muitas fotos do meu pai comigo, muitas fotos minhas com os meus avós. E eu vi aquilo assim e estava dando uma sensação de, ai, que delícia, eu quero encontrar eles. E lá no final, era como se fosse uma mandala, assim, branca, laranja. E era como, sabe, era uma sensação boa de morte. Só que eu não sabia que até ali, porque eu ainda não tinha conhecido Jesus, eu ainda não tinha conhecido o amor de Jesus, mas já tinham pessoas intercedendo por mim e eu não conhecia ali. Aparentemente, parecia que eu estava indo encontrar com Deus, mas não era. Porque eu não tinha a menor noção do que era o reino de Deus. Eu não tinha a menor noção do quem era Jesus. Eu nunca tinha pedido nada a Jesus, nunca. Não tinha nenhuma noção. Não conhecia, Não né? conhecia, tanto é que eu sempre brinco que quando Zenete foi, a primeira vez que eu a conheci, disseram que era o pessoal do Diante do Trono. Eu pensava que trono era vaso sanitário. E eu não sabia. Eu disse, mas essa fábrica de vaso sanitário quer falar o quê comigo? E aí foi que eu fui descobrir que trono é porque o Deus era um rei que tinha um trono e chamava Diante do Trono. Então, ali, a partir daquele momento, eu recebi aquela quantidade de intercessão e no meio daquela esteira rolante, eu parei e aí eu me lembrei dos meus filhos e eu falei, eu não quero ir, eu não posso ir. E ali foi como se Deus realmente tivesse me arrancado com as mãos e tivesse me trazido de volta, né? Falado, não, ela vai vir aqui. E eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo foi por causa da intercessão que eu já estava recebendo naquele pouquinho de tempo. E a partir daí eu comecei realmente, entreguei a minha vida ao Senhor totalmente. Já são 14 anos, quase 15, já vou completar, Deus, né? Junto ao Senhor. Às vezes eu escuto gente dizendo, mas você ainda é evangélica? Como assim ainda? Ainda? Como assim? Para e sempre. No popular, e quem barroa com Jesus? Quem dá uma barroada com Jesus? Tem como voltar? Só se de verdade não for um encontro genuíno. Tem pessoas que falam, oi Jesus, tudo bom? Estou passando por aqui. Mas quando de verdade a gente tem um encontro com Jesus, a gente entende que isso é para sempre. Não tem volta, não existe volta. E depois disso, por ter a Zenete como minha pastora, eu fui colocada na intercessão mesmo que eu não quisesse. Porque eu estava dentro da intercessão o tempo inteiro. Eu ia para Belo Horizonte, lá para Lagoinha, e nem sonhava que a Lagoinha um dia vir para cá e que eu seria da Lagoinha, né? Seria membro da Lagoinha, missionária da Lagoinha. E ali, todas as vezes eu ia na casa de intercessão. E eu acho interessante, Sandra e Valéria, porque eu comecei a tratar, foi assim, tipo, ninguém nunca me disse
que tinham outras formas de orar. Então, sempre, desde o começo, eu aprendi a orar intercedendo. Eu aprendi a orar guergueando. Sim. Eu aprendi a orar indo pro pau mesmo com o Já era capeta. guerreira, Eu já de ia. oração. Eu já era, porque ninguém me disse Já era, de né? agir de uma outra forma. Foi assim que eu aprendi e eu lembro demais, na época que eu era prefeita, que talvez foram as intercessões mais difíceis da minha vida, que era interceder pela cidade. Sim. Era interceder por aqueles, pelos adversários, pelos sim, inimigos. sim. Era colocar o joelho no chão e orar e clamar ao Senhor para resolver problemas de pessoas que o tempo inteiro me amaldiçoavam, que o tempo inteiro falavam alguma coisa contra mim. Então ali talvez tenha sido as maiores lições, o maior aprendizado de intercessão, que é orar por aqueles que te odeiam, interceder e pedir a Deus por aqueles que te perseguem. Esse com certeza foi o maior aprendizado que eu tive e agradeço demais a vida de Ezenete, da nossa pastora Ezenete Rodrigues, por ter me proporcionado isso. Eu vou te falar uma coisa, não foi fácil não, porque às vezes ela dizia, você vai orar por fulano, eu dizia, eu consigo não. Ela mandava orar. Ela dizia, você vai orar essa semana inteira, você vai orar por fulano. Eu dizia, eu não consigo. Aí eu ajoelhava. E fulano era aquele que estava lhe perseguindo, era né? o que pra ficar queria claro. a minha morte. Sim. Eu ajoelhava, eu dizia, Senhor, E agora? Senhor, eu vou conseguir. Senhor, meu Deus, como é que eu vou conseguir? E no final, eu terminava conseguindo. Teve até uma história interessante de um desses, que um belo dia ele me odiava, e ele ia nas redes sociais, ia nas rádios, nas TVs, e assim, me odiava. E um belo dia eu orava tanto por ele, porque, né, eu tinha aquele dever de casa de orar por ele e botar a cara no pó e chorar por ele, que um dia eu encontrei com ele, e no meio de uma campanha política, assim, eu encontrei com ele, eu falei, oi, tudo bem? Posso te dar um abraço? Aí ele olhou pra mim como quem diz, ela tá tirando onda da minha cara, né? Ela tá zoando de mim. Porque o Senhor alegria trouxe paz, curou você, né? E curou. Lhe curou. E pronto. É. Né? Que E coisa vida que segue. linda. Lindo Que demais. testemunho lindo, porque veja bem, eu quero aqui falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, o poder de Deus na vida de um ser humano. Porque uma pessoa que nem conhecia, não está nem aí para Jesus, como diz Nada, assim, né? nada. Mas ele preparou já pessoas para orar por ela. E eu Já via, preparou. Valéria, era incrível. Quando eu entrava numa sala de intercessão, eu via o que aquelas mulheres e aqueles homens pagavam, o preço que eles pagavam com a vida deles para orarem por mim, né? Para orarem por mim, para orarem por aquela missão que Deus tinha me dado naquele momento. Era a missão da prefeitura e depois, em outros momentos, posterior ao da prefeitura. Mas esse da prefeitura foi um tempo muito mais complicado. É verdade. E que a intercessão foi muito forte. Mas eu sei que não tem tempo aqui, eu vou falar no próximo bloco, porque realmente, como Valéria disse, o testemunho de Micarla é um testemunho que fala muito ao nosso coração do amor de Deus, não é? Por alguém, porque Deus já lhe amava. Na verdade, Deus já lhe amava, ele Só já eu lhe que não via. sabia, né? Você que não sabia, então ele mandou, né, o diante do trono, que você pensava que era uma fábrica de fazer sanitário, para a empresa, lá para o seu gabinete, para poder, lá ali era Deus com sua equipe aqui na terra para lhe resgatar. Que coisa linda, a gente tem muita coisa para falar de Micarla, então nos aguarda aí. Não sai daí, chama todo mundo de casa para assistir esse programa, porque tá incrível. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você. Páscoa Favorito, fartura de bons momentos.
Estamos de volta, que bom que você está aí, que bom que você nos esperou também. Eu tenho certeza que você não conseguiu fazer nada, você ficou esperando aí, porque você sabia que Deus tem muito para falar ao seu coração. Eu sei que você está impactada e fique aí, porque Deus vai falar muito mais. Nós estamos aqui nessa manhã, tomando um cafezinho aqui, ó, São Brás. Café São Brás é um parceiro nosso do Mulheres de Fé. Tem outros parceiros também, mas a gente quer destacar aqui o Café São Brás porque ele é um parceiro prêmio que está com a gente o ano todo, já o 2º ano. Então, se você vai tomar um cafezinho, lembra de ser São Brás para abençoar o povo de Deus. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho, no que a gente está falando aqui sobre o poder da intercessão com Micarla de Souza. Micarla, querida, você estava falando uma coisa que me chamou a atenção no seu testemunho, do poder da intercessão na sua vida, né? O que Deus fez através da intercessão. Quando você disse que quando a Zenete, quando a equipe do Diante do Trono foi lhe visitar, você soube depois que o seu nome estava na sala de intercessão de Zenete. E eu vejo assim, meu Deus, como a gente às vezes não valoriza a gente pegar o nome de alguém, como é seu nome? Fulano. Ou então Deus mostrar, olha, ore por fulano. E você pegar aquele nome ali e você começar a interceder só pelo nome, porque elas não lhe conheciam. Mas o Senhor, eu quero Micarla. E ali aquela intercessão, chamando pelo seu nome, olha o que foi que aconteceu. Tantas coisas. Você, com poucos dias, Deus sabia que você ia parar no hospital. E Deus sabia que não era a hora de você, porque Deus tem um plano grandioso na sua vida. Então, ali, a intercessão já foi uma obra de Deus, né? Afinal, a banda ter vindo para Natal foi uma obra de Deus. E eu vejo ali o amor de Deus pela vida de uma pessoa, pela sua vida. Que coisa linda, Micarla. E você vê, Sandra, eu gosto muito de falar sobre isso, do poder da intercessão. Porque na hora em que foi mudado tudo diante do trono. O Diante do Trono ia gravar em Fortaleza. E Deus disse, não é, e mandou para Natal. Eles não conheciam ninguém, Ana não conhecia ninguém, Zenete conhecia na época Carla e Albert Dixon, conhecia os dois. Somente, né? Porque já tinham feito Moriá, enfim. E foi a partir daí que tudo começou. Mas para você ver, na hora em que Deus vai e manda o exército, a tropa do BOPE celestial para vir aqui, para abrir as portas, para que eu pudesse conhecer, para que pudesse acontecer o evento aqui em Natal, o que aconteceu? O inferno também sabia de quão estava sendo organizado aquele momento pelo céu para que eu pudesse conhecer Jesus através daquelas pessoas. Aí o que ele manda? Manda um AVC. Aí depois o 2º AVC, porque foi em 40 dias eu tive 2 AVCs, um seguido do outro. Entendi. Eu me lembro demais do Dr. Calil 8 dias depois, né, que eles estiveram aqui, você teve o AVC. Então, o inferno entra também para... O inferno, ele entra, por quê? Porque ele não queria que eu conhecesse, porque Jesus. na hora Sim, que eu porque conhecesse você não tinha Jesus, conhecido, eu né, não tinha ainda. conhecido Então Jesus. ele investiu para dizer, não, mas ela não vai conhecer. Ela não vai. Lutar ela contra vai Deus. morrer antes. Ela vai morrer antes porque ela não vai encontrar a salvação. Ela não vai ter a salvação. Então, tudo isso foi um caso muito bem planejado pelo inferno. Ei, vamos correr aqui porque o céu já está se aproximando. O céu está se aproximando dela. Vamos correr por aqui. Mas deu tudo errado e vai continuar dando errado sempre para o inferno. E eu digo isso na minha vida como na sua vida que está nos assistindo aqui. Não importa os planos que o inferno tenha para você, os planos de Deus vão sempre ser maiores e eles vão ser sempre derrotados. Não adianta, não adianta. Tem uma história muito interessante que a Bíblia conta de uma vez que Davi, ele estava em Baal-Perazim, se não me engano, e ele vai contra os filisteus e Deus fala, vai pela frente, vai guerreia, ele vai e ganha dos filisteus. Só que os filisteus não desistem, eles continuam. Aí Deus fala assim, não, a estratégia agora é ouvir passos em cima das copas das árvores e você vai, no popular, arrudear. Se Deus fosse nordestino, ia dizer, arrudei aí, arrudei, e você vai por trás para pegar eles, sem eles esperarem e
o meu povo vai ganhar de novo. E foi assim que Davi fez. Quer dizer, a primeira, ele vai pela frente, porque ele vai pela frente no normal e vence. Mas depois Deus fala o quê? Vai pelo sobrenatural. É normal a gente escutar alguém andando por cima das árvores? Não é. Não Então, quando o sobrenatural avisar, você vai de uma forma inesperada por trás e pronto, e vai vencer. E eu acho que comigo foi o que aconteceu. Sim. Por quê? Porque o inesperado era o quê? Naquele período, eu ter conhecido o Diante do Trono, ter conhecido a Zenete, ter entrado na lista ali das orações, deles também. E depois, Deus fez de um jeito que quando chegou o segundo AVC, eu já tinha uma overdose de pessoas no Brasil e no mundo orando por mim, que nem eu sabia Aí a foi que quantidade de aumentou pessoas. Uns dias o atrás, número de intercessores. uns dias atrás eu fui para Lagoinha Alphaville e pastor Samuel Wagner, que era um menino, acho que tinha 20, 21 anos, ele disse, ai, Carla, eu saía de Fortaleza e a Zenete mandava eu vim para Natal orar por você e eu nem sabia. Olha. Quer dizer, coisas de pessoas Você que não ela... sabia que ele estava aqui orando por você, porque ele Ninguém. vinha pregar na videira. Mas foi bem antes, antes foi de antes ser pastor. sim, Antes de ser sim. pastor, estou dando um exemplo, como podia dar um exemplo de várias pessoas Certo, verdade. que Claro. eram usadas para orar por mim, Meu sem eu Deus. nem saber que eles Deus. estavam aqui orando. Então, Deus faz isso, né? É o sobrenatural, ó, deixa caminhar pela copa das incrível, árvores. A gente fica realmente assim, de boca aberta até. Eu fico assim, né? Olhando o sobrenatural de Deus, assim, o amor que Deus tem por nós e até onde verdade. Ele vai. Até onde ele... pode ir. Até Olha o onde que ele vai. mexe. Ele mexeu a banda, que era a banda de maior sucesso da época. Pois Ele é. mexeu tudo para vir até aqui, para que eu pudesse conhecer a Jesus, para que a partir dali, tantas vidas com certeza foram alcançadas, Tantas vidas. mas a minha vida foi alcançada e hoje eu posso falar desse amor e ser ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Porque se tinha alguém improvável, esse alguém era Micarla. Era Micarla. Eu lembro de uma amiga minha, Jeane, beijos, viu, Gê? Eu lembro de Jeane, um belo dia, ela chegou lá em casa, eu já convertida, eu tinha acabado de voltar de uma missão, e ela chegou lá em casa, tocou a campainha, eu fui abrir a Jeane, ela abriu e falou assim, eu vim hoje aqui porque se Jesus deu jeito na sua vida, a minha é muito mais fácil, eu quero aceitar Jesus. Então vamos, porque eu quero viver isso que você está vivendo. Somente o seu testemunho já fala para muita gente, né? É. O que você está dizendo aí, claro que tem. Você está ouvindo aí, você está vendo o poder de Deus, o amor de Deus para alcançar a vida de alguém. Então, Ele não mede esforços, né? né? Ele não mede esforços, Não né? mede, Quando não ele coloca mede. quando ele coloca o farol, ele vai e só termina quando, né? Quando realmente concluir a Quando obra. completa a boa obra, ele é fiel para completar a boa obra até o fim. E tem mais, viu, Sandra? Que eu vejo muito. Às vezes tem pessoas que dizem, não, fulana é impossível, fulano é impossível. Não fala isso, não. Não existe, Abençoa, abençoa, não amaldiçoa dizendo, meu filho é impossível, meu marido é impossível. Não, porque eu era impossível. Eu era a mais impossível no meio da minha família, eu era a mais mística que existia, a menos cristã que poderia existir. E hoje, para honra e glória do Senhor, depois que eu me converti, depois que eu aprendi o que era interceder, depois que eu botei a mão e disse assim, na minha família, Satanás não toca, ele não tem autoridade, porque Glória o a sangue Deus. de Jesus nos cobre. Desde Glória a aí, Deus. foi outro, É e isso. hoje minha família inteira é rendida ao Senhor, a minha empresa inteira é do Senhor, consagrada a Ele. Você sabe uma coisa, Sandra e Valéria, que talvez vocês não saibam e quem está em casa não sabe. Você sabe que até as ondas da TV e da rádio, a gente já consagrou ao Senhor. A gente foi lá para a torre para consagrar
tudo que sai, toda a imagem da TV Ponta Negra, todo o som da 95 é consagrado ao Rei dos Reis. Glória a E Deus. acabou. Ele é o nosso principal investidor, ele é o nosso, sabe? Ele é nosso dono, ele é outro tudo. testemunho, né, Carla, do tudo seu pra investidor. gente, tudo, do nosso investidor. É e hoje, outro quando eu vejo testemunho. pessoas dizendo, ai, tá difícil, interceda. Isso. Minha amiga, você que é mãe, quantas vezes você tem ido no quarto do seu filho de madrugada, botar o joelho no chão enquanto ele está dormindo e dizer, Senhor, o meu filho é teu, eu, na autoridade de mãe, sobre a vida do meu filho, eu consagro a vida do meu filho a ti. Senhor, que nenhuma companhia que venha para levar ele para maus caminhos, nenhum relacionamento que venha para levar ele para maus caminhos. isso mesmo. Senhor, que tudo, Pai, corta, sabe, Senhor, tudo que ele ouve que não vem de ti, tudo que ele vê que não vem de ti, coloca, se posiciona na sua casa em relação ao seu casamento. Não adianta dizer, porque meu marido é isso, coloca o joelho no chão. Tem se fala tanto hoje do empoderamento feminino, vamos usar esse poder da gente como mulher, igual as irmãs do coque usam. Bora botar para ter o poder de botar o joelho no chão, de orar e dizer, a minha casa pertence ao Senhor, mas nada e nem ninguém vai poder mudar os planos de Deus para aqui. Isso. Sabe, todos os dias levanta abençoando, vai dormir abençoando, porque muitas mães, principalmente, Sandra e Valéria, a gente vê que amaldiçoam os filhos, amaldiçoam os maridos. Todos os dias, eu sou recém-casada, tenho 3 meses de casada. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder da Todos os intercessão aí. dias. Poder da intercessão, inclusive aqui, do Mulheres de Fé. Mas todos os dias, antes de sair de casa, o meu marido me abençoa. Meu amor, eu te abençoo como autoridade, sacerdote na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu clamo ao Senhor, Senhor, abençoa meu marido, que a vida dele hoje tudo dê certo, que ele seja abençoado, guardado, protegido. Abençoa os meus filhos, abençoa os meus negócios. É isso. A gente tem que ser intercessora. Quem foi que disse? Porque tem um negócio de, ei, Carla, você ora por mim? Vocês têm mãe que chega, você ora pelo meu filho? Eu digo, como assim? Quem é que tem mais autoridade, Sandra e Valéria, de orar pelo filho, pelo marido? É a mãe, é a esposa. Então, que todas nós possamos entender o papel que é de interceder, botar o joelho no chão, orar, clamar. E outra coisa, eu não sei como ora, não sabe? Pega a Bíblia, pega Salmos. Salmos, tem várias ali. Olha, Salmo 23, Salmo 91, são orações de intercessão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, 121. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansarei. Então, é fazer isso, é fazer. A nossa vida não pode ser, eu vou orar só quando eu for lá no Mulheres de Fé, no congresso. Não, eu vou só orar no domingo quando eu for na igreja. Não, é interceder todos os dias. A oração está presente todos os dias. Que coisa mais importante que a oração? O que foi que os discípulos pediram a Jesus? O que foi que eles pediram? Pediram para aprender a fazer milagre? Não, eles pediram. Nos ensina a orar, né? Nos ensina a orar. Porque depois que Jesus ia falar com o Pai, o que acontecia? Meu Deus, milagres, é verdade. Então que a gente possa aprender, né, com isso. Com certeza. Meu Deus, é bom demais conversar com ela. Eu fico maravilhada, né? A gente fica maravilhada, né, Valéria, com esse testemunho lindo de Carla. Não dá nem tempo de deixar uma mensagem para você, mas eu quero só que você escute isso. Interceda pela sua família, interceda pelos seus, porque Deus quer operar um milagre. Carla, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Sandra. Por nos abençoar e abençoar todo esse povo que está assistindo aqui, que você venha muito mais vezes aqui, viu? Vai ter que ter outro programa. Vai ter que ter outro. Vai ter que ter outro. Então tem, né? Vamos. Gente, até o próximo sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos.
Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você. Páscoa Favorito, fartura de bons momentos.